Novas estações chegando e é claro que os anos 70 continuam dominando a moda. Por isso, eu trouxe para vocês hoje as tendências mais bonitas dos anos 70 que já estão na moda em 2026. Quer saber quais são? Então vem comigo! Número 1 é o vestido halter, que já é tendência tanto para primavera-verão do hemisfério norte quanto para o outono e inverno do hemisfério sul. Ele é aquele vestido decotado que sobe pelo pescoço e deixa os ombros totalmente à mostra. Por isso, ele é um vestido elegante, mas ele ainda é um vestido com um leve toque sensual. Esse vestido é perfeito para quem quer chamar a atenção para essa parte de cima do corpo, já que o foco vai ficar nos ombros e também no decote. O decote desse vestido vai poder ser modificado de acordo com o seu objetivo. Algumas mulheres gostam da versão bem decotada, outras gostam de uma versão menos decotada, e é claro que nós temos também essa opção. Eu, por exemplo, quando compro um vestido ou uma blusa que tem um decote muito profundo, o que eu faço é costurar. Dessa forma eu consigo diminuir o decote e assim eu me sinto muito mais confortável para utilizar esse vestido no meu dia a dia. Assim eu não fico preocupada na hora de abaixar, nem de fazer nenhum tipo de atividade, principalmente fora de casa. Agora em 2026, esses vestidos ressurgem principalmente em comprimentos como o midi ou o comprimento mais longo. Eu acho que o comprimento midi é simplesmente belíssimo. Ele é perfeito para o dia a dia porque ele não é aquele comprimento onde você vai tropeçar, então você não vai precisar ficar se preocupando em levantar a saia do vestido conforme você anda, mas ele também não é um comprimento tão curto que vai te deixar ali desconfortável em alguma situação. Por isso, na minha opinião, é o melhor comprimento. Mas você também pode escolher os vestidos halter no comprimento mais longo, porque eles também são belíssimos. Só que nesse caso você vai precisar ter ali um cuidado. Dependendo da situação, você até mesmo vai precisar levar na costureira para fazer a barra desse vestido. Dessa forma, você não tropeça na hora que você for andar, que infelizmente é o meu problema com vestidos longos. Por isso que eu prefiro os comprimentos midi. Os materiais vão variar bastante, então você pode escolher desde um cetim, uma seda, até mesmo um material um pouco mais pesado, um pouco mais rígido, como é o caso do jeans, como é o caso da sarja. Então vai depender daquilo que você prefere, do caimento que você prefere. Eu, pessoalmente, sou uma grande fã da sarja e como eu acho que esse é um vestido muito bonito e que pode ser adaptado para o dia a dia, eu super escolheria uma versão em jeans ou em sarja por conta da durabilidade. Na hora de escolher o sapato que você vai combinar, você pode escolher um tamanco se você quiser manter esse visual dos anos 70, ou então uma sandália de tiras finas se você quiser algo um pouco mais fresco, perfeito para a primavera, para o verão. Se você estiver optando por algo um pouco mais sofisticado, eu diria que um slingback fica na medida certa, porque ele tem a parte aberta no calcanhar, o que vai combinar também com esses ombros à mostra, então acaba se tornando uma combinação visual perfeita. Em relação ao cabelo, esse é um vestido que eu acho muito bonito com coque, ele também fica muito interessante com brincos. A ideia é que não são brincos gigantescos, mas são aqueles brincos mais colados na orelha, que vão ter um tamanho ali do pequeno ao médio, que vão trazer também muita elegância. E para deixar esse vestido super elegante, você vai precisar optar por um sutiã sem alças, ou então por um sutiã adesivo. Um grande erro que pode ocorrer na hora que você for usar esse vestido é a escolha errada do sutiã. Eu não indico aquelas alças de silicone porque elas acabam aparecendo, então a melhor opção aqui seria ou um modelo sem alças ou um modelo adesivo, porque dessa forma você não vai ficar desconfortável. E é claro, também tem uma opção que eu acho maravilhosa,
que são os vestidos que já tem bojo. Então você não precisa se preocupar de usar nenhum tipo de lingerie por baixo. Você consegue tranquilamente usar só o vestido sem marcar nada. Esse daqui é um dos vestidos mais lindos de 2026 e eu recomendo para todas as mulheres de todos os biotipos. Número 2 é a saia Animal Print. O Animal Print tem a cara dos anos 70. Afinal de contas, ele traz aquela feminilidade associada com uma certa rebeldia. Então, ele combina demais com essa década. Naquela época, a estampa era símbolo de poder, de audácia, mas em 2026, a gente não tá falando aqui de um animal print qualquer, tá? A tendência agora é algo rico, algo chamativo, mas na medida certa. A ideia aqui é transmitir o luxo. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, a oncinha, que dessa vez vem com um visual um pouco mais realista, então foge daquele visual bem caricato da estampa. A ideia aqui é algo mais bem feito, mais fiel a realidade. Teremos muito bege, muito caramelo, muito marrom nessa estampa. Outra opção que eu acho perfeita para aquela mulher que não se adapta muito bem à oncinha é o Animal Print de zebra. Vocês sabem que eu já mencionei ele aqui no canal e ele é simplesmente incrível. Ele é perfeito porque ele se adequa muito bem àquele guarda-roupa mais minimalista. Sabe aquela mulher que gosta de preto e branco? Eu tive uma época que eu usava muito preto e branco, porque é uma combinação muito prática. E naquela época, uma saia de zebra iria se enquadrar perfeitamente no meu guarda-roupa, porque ela é um animal print, ela tem um certo destaque, ela traz esse poder, mas ela não é tão chamativa quanto a oncinha, e justamente por isso que ela é perfeita para aquela mulher que quer um destaque, mas não quer nada muito ousado. Essa é aquela saia que é perfeita para aquela mulher que ela gosta de associar uma peça de destaque junto com outras peças mais básicas, peças mais simples. Então você pode combinar essa saia muito bem com uma camiseta básica de algodão. Pode ser uma camiseta branca, pode ser uma camiseta marrom, preta, vai depender da estampa. Eu gosto muito da combinação da zebra com preto, com branco, até mesmo com cinza, porque aí você tem essa tríade. Você também pode combinar, no caso, a oncinha com bege, com marrom, até mesmo com branco, vai combinar também muito bem. Então, como você está falando de uma estampa que tem tons diferentes, você acaba também trazendo ali versatilidade com a parte de cima que você vai escolher. Na parte de baixo, em relação ao sapato, você também vai dar o tom do look que você está querendo montar. Se você quiser algo um pouco mais sofisticado, eu indico sempre o bico fino. Então aqui você pode pensar num escarpão, numa bota de bico fino, num slingback. Então a gente vai estar pensando aqui em um look mais luxuoso, mais sofisticado. Se você quiser algo um pouco mais punk, um pouco mais criativo, um pouco mais ousado, você pode ir para sapatos que tenham a base tratorada. E aqui você pode ser bem criativa. Pode ser desde um sapato Mary Jane até mesmo uma bota, porque aqui essa base tratorada vai trazer peso para a sua produção. Dá para você ser criativa, colocar como uma Mary Jane tradicional, aquela super romântica? Com certeza. O que a gente tem que pensar aqui é que a saia vai ser o item que mais chame atenção. E aí o sapato pode vir como o segundo ponto. Por isso que eu acho que é interessante deixar a parte de cima, nesse caso, um pouco mais simples. Se você quiser chamar muita atenção para a parte de cima, colocar uma outra blusa que tenha, de repente, alguma estampa gráfica, eu diria para você ser um pouco mais delicada, ser um pouco mais simples na escolha da parte do sapato, para a gente não ficar com aquele look que tem tantos elementos chamando atenção que a gente não consegue ver para onde olhar, sabe? Então a gente tem que ter isso em mente. Em relação a casacos para utilizar junto, acho que jaqueta, principalmente jaqueta de couro, é uma escolha que funciona tanto
para a saia de oncinha quanto para a zebra. Agora, se você quiser algo um pouco mais sofisticado, você pode ir em direção a um blazer acinturado, que vai ficar belíssimo. A combinação blazer acinturado junto com uma saia animal print e um sapato de bico fino fica elegantérrima. Então dá sim pra gente usar essas saias que são um pouco mais chamativas, de uma forma extremamente sofisticada. Dá também para utilizar de forma criativa, de uma forma mais urbana. Ao contrário do que muita gente pensa, essa não é uma estampa tão difícil assim de combinar. Basta que você dê uma chance. Então, vai naquela loja que vende esse tipo de saia perto da sua casa, experimenta, tira algumas fotos. Quem sabe não vai se tornar a sua saia favorita. Número 3 são as botas nas cores marrom e vinho. Essas cores são uma herança direta daquela paleta mais outonal que dominou os anos 70. Sempre que a gente coloca anos 70 na hora de pesquisar, você vai ver que tons como o marrom estão sempre muito presentes, e agora o vinho também aparece como um novo neutro e uma alternativa para quem não quer usar tudo marrom, que é o meu caso. Eu não fico muito bem de marrom, então o que eu faço é adicionar ali o vinho para substituir. O marrom, como eu já comentei com vocês, é aquele novo neutro que foi estabelecido como uma das principais cores de 2026. Inclusive, o marrom cacau está super na moda nesse momento, substituindo o preto. Além dele, também tivemos o fenômeno do Borgonha. O Borgonha, o vinho, o vermelho cereja, todos eles surgiram nos últimos anos e são belíssimos. Eu diria que essa é uma cor muito rica, muito poderosa, muito luxuosa. E eu tô vendo a combinação muito frequente dessa cor com o couro. Então é claro que as botas nesse tom também iriam se tornar um grande hit da moda em 2026. A bota marrom é perfeita para aquela mulher que gosta desses tons mais terrosos, e ela particularmente vai valorizar as belezas quentes, como é o outono e a primavera, o que não significa que você não vai encontrar tons de marrom mais frios, porém é preciso ter um olhar um pouco mais apurado. Não é todo mundo que vai conseguir ver uma peça marrom e saber se esse marrom é quente ou é frio. Então, se você não tem esse olhar tão apurado, eu diria para você deixar a bota marrom de lado se a sua cartela é uma cartela fria, como é o meu caso. No meu caso, eu opto sempre pelo Borgonha, porque ele combina mais com as cartelas frias, já que ele tem um pouco de roxo, um pouco de azul ali na composição. Não é uma cor tão quente. Os principais modelos que estão na moda agora em 2026 são os modelos que terminam logo abaixo do joelho. Eu já mencionei eles aqui anteriormente. Eles estão muito em alta, até por conta da sua versatilidade. É possível que você encontre vários looks que incluem essas botas, junto com mini saia, que também é um grande hit desse momento. É possível também que você veja bastante combinação com calças. Nesse caso, a calça precisa ser um pouco mais solta na barra, um pouco mais larga. Dessa forma, você consegue comportar a bota sem que ela fique marcando na calça, que não é a nossa intenção aqui. O tom Borgonha fica muito bonito combinado com cinza, com azul marinho, com preto. Essas são as principais combinações desse tom. E fica muito sofisticado, mas ao mesmo tempo muito moderno. A ideia aqui é realmente algo um pouco mais contemporâneo. Então, se você gosta de trazer essa modernidade, se você gosta, por exemplo, de joias no tom prata, vai combinar bastante com você. Agora, se você é uma mulher mais solar, se você gosta de joias no tom de ouro, né, você vai combinar muito mais com a bota marrom. E ela vai combinar principalmente com tons como bege, o creme, tons mais quentes, tons terrosos, vão combinar
perfeitamente bem. A bota marrom também tem um toque mais clássico, ela transmite aquela sofisticação mais tradicional. Então, se você prefere um ar mais old money do que um ar moderno, a bota marrom é mais indicada para você. Sobre os materiais, aqui vai ser uma escolha pessoal. Eu prefiro o couro de verdade, porque ele tem uma durabilidade melhor. Então você compra uma bota e se você cuidar dela direitinho, você vai poder usar ela ao longo da sua vida. Agora, se você escolher um couro sintético, não tem problema, mas você precisa ter em mente que esse couro vai se desgastar com o tempo. Então você precisa periodicamente usar essa bota, mesmo que você utilize dentro de casa por 15 minutos, para ver se essa bota não vai estar soltando. Porque o que acontece, infelizmente, é que muitas vezes uma bota de couro sintético, você escolhe ela, você tá toda feliz na hora que você vai sair, e aí quando você já saiu de casa, essa bota começa a esfarelar. E aí imagina a vergonha que você vai passar, você vai querer voltar para casa, trocar de sapato, e aí pronto. Já estragou o seu dia. Então tenha isso em mente. Eu adoraria usar as botas de couro sintético, mas eu não compro por conta dessa questão da durabilidade, porque para mim vale mais a pena ter uma bota perfeita, bem sofisticada, que eu posso usar a vida toda, do que ter 10 botas que vão acabar virando lixo, porque eu não vou conseguir fazer essa peça durar. Número 4 são as calças de veludo cotelê. O veludo cotelê é aquele tecido que te abraça, que traz muito conforto. Ele foi um grande ícone dos anos 70 e era usado por todo mundo, desde os estudantes universitários até as grandes estrelas do rock. O cotelê é aquele veludo que tem ranhuras, como se fossem listras verticais. Essas linhas, além de serem muito charmosas, elas vão trazer ali um efeito visual muito interessante, porque elas criam uma ilusão de pernas mais alongadas. Então, se você é aquela mulher que quer fazer suas pernas parecerem mais longas, um pouco mais finas, esse é o melhor veludo que você pode escolher se você quiser esse efeito. Em 2026, ele volta sim, porém com modelagens diversas. Então nós teremos desde os modelos flare, que tem tudo a ver ali com os anos 70, até modelos mais wide leg, né, as pantalonas, modelos em cintura alta que, gente, são perfeitos e super confortáveis, e até mesmo o modelo skinny você vai encontrar em algumas lojas. Então teremos aí uma grande variedade de calças que vão agradar a todos os gostos. Essa é uma peça perfeita para quem busca aquele conforto, mas também quer uma peça diferenciada, porque o veludo cotelê não é tão comum quanto um jeans, por exemplo. Então, se você quer aquela peça assim, que traga um pouco mais de estilo, que quando você ande, a pessoa olha e fala assim, cara, eu não vejo isso todo dia. Então, essa aqui é a calça perfeita. Para mim, um dos grandes segredos para utilizar essa peça é você modernizar um pouco a parte de cima. Porque é muito complicado sair fantasiada de anos 70, né? Não é a nossa intenção. Aqui o nosso objetivo é pegar essas peças que são bonitas e utilizá-las de forma pensada. Por isso eu acho muito interessante combinar com acessórios bem modernos, um brinco que seja mais maximalista, até mesmo um colar maximalista. Na parte de cima você pode usar uma camiseta bem simples. Se você quiser uma brincadeira ali com texturas, você pode optar por uma blusa ou então por uma blusa de alças que seja de um tecido mais acetinado, mais leve. Dessa forma você consegue brincar bastante com essa calça. O que a gente pode fazer também é utilizar aquelas blusas que tem uma certa transparência, que tem muitos babados, bem na estética da Chloé, que estão muito na moda nesse momento. Esse tipo de blusa também vai combinar bastante com essa calça. Tem um pouco mais dessa cara de anos 70, mas é muito moderno. Não fica com aquela cara de fantasia, que é o que a gente está evitando aqui.
Nos pés, se você quiser seguir a linha de anos 70, você pode escolher uma bota de couro mais marrom para ter esse toque mais terroso, né, e western. Você pode escolher também um tamanco, principalmente se for um tamanco ali com a parte do salto em madeira, vai combinar bastante. Se você quiser ir numa linha completamente contrária e dar essa modernizada que eu comentei com você, você pode utilizar um tênis, dá para usar também um escarpão, um slingback. A ideia aqui é brincar na escolha do sapato, mas de forma que complemente essa calça. Então, esse slingback, por exemplo, ficaria belíssimo em um couro preto, mas sabe aquele couro pesado, aquele couro que tem certas ranhuras, que ele não é aquela peça assim super lisinha, sabe? Polida, não, ele é um couro mais usado, um pouco mais desgastado, fica perfeito com essa calça. Então, a ideia aqui é que você monte um look que ele tenha essa referência aos anos 70, mas que ele tenha também a modernidade. E o couro vai, com certeza, agregar isso. O que você pode fazer é colocar também uma bolsa mais pesada também, com esse couro um pouquinho desgastado. E se for uma bolsa preta, ela vai trazer também mais peso. Na minha opinião, essa calça aqui combina muito bem com praticamente tudo. Desde um visual bem moderno até um visual bem retrô. Essa é uma calça que ela tem um certo volume, né? Ela vai ter o detalhe das ranhuras. Então, se você quiser evitar o destaque do seu quadril, por exemplo, evitar chamar atenção para essas ranhuras e também para as regiões de maior volume das suas pernas, o que você vai fazer vai ser escolher tons mais escuros. Se você não está confortável para usar essa calça de forma muito evidente, vocês já sabem a dica que eu sempre dou aqui. Pegue sempre tons mais escuros, porque eles são mais fáceis da gente usar no dia a dia, eles não chamam tanta atenção. Agora, se você escolher uma calça de veludo cotelê rosa, é óbvio que ela vai chamar atenção. Então, se você não quer que isso aconteça, preto, um azul petróleo bem escuro vai funcionar muito bem. Um azul marinho bem fechado também vai funcionar muito bem. Então, a escolha da calça aqui, e principalmente da cor, vai ser o diferencial entre essa peça ser mais evidente ou menos evidente. Por isso, escolha com sabedoria. Número 5 é a jaqueta Napoleão. Aqui a gente vai sair um pouquinho dos anos 70 e pisar ali no finalzinho dos anos 60, quando essa estética estava muito em alta. E é claro que essa jaqueta iria acabar voltando em algum momento à moda, gente. A jaqueta Napoleão é linda. Ela se tornou, inclusive, um grande ícone da cultura pop. Essa jaqueta, em 2026, ela volta diferenciada, porque nós não vamos ter somente aquela estética mais tradicional, como nós teremos versões um pouco mais minimalistas. É possível que você encontre modelos que são todos pretos, por exemplo. Isso vai trazer mais facilidade na hora de usar. Lembra que eu comentei no item anterior que quando a gente pega uma peça que ela é muito destacada, que ela tem volumes diferentes, e a gente coloca ela num tom mais escuro, ela passa mais fácil pelos olhares? É exatamente o truque que a gente vai usar aqui. Se você quer uma jaqueta Napoleão que ela se destaque, você vai escolher peças que têm cores, principalmente cores contrastantes. Então terá a presença do vermelho, do branco, do preto, do dourado, tudo na mesma jaqueta. Se você quiser uma jaqueta que ela não chame tanta atenção, o que você vai escolher é uma peça que seja inteira de uma única cor e de preferência um tom escuro. Então você vai escolher um borgonha bem escuro, um azul marinho bem escuro ou preto, ou então um tom quase preto, como seria um cinza chumbo ou então um tom de carvão. A ideia aqui é que seja algo bem neutro. Essa é uma jaqueta que chama muita atenção e eu a considero, assim, belíssima, deslumbrante. Na minha opinião, é uma peça de museu,
sabe? De tão linda que é. Então, eu indico que você compre uma peça muito bem feita, porque essa é uma peça que você não vai querer que estrague. Então, o acabamento dela tem que ser muito bem feito. Justamente por isso, ela pode ter um valor um pouco mais elevado, porque não é uma peça tão fácil de fazer. E justamente por isso, vale a pena investir um pouco mais, gastar um pouco mais de dinheiro, principalmente se você gosta muito da estética dela. Como que você vai combinar essa peça dentro do seu guarda-roupa? Ela combina muito bem com calça jeans, porque ela cria esse contraste entre uma peça muito detalhada, muito intrincada na parte de cima e uma peça básica descolada na parte de baixo. Eu adoro essa brincadeira. Eu acho que, inclusive, isso deixa o look um pouco mais leve, sabe? Não parece que você tá querendo chamar muita atenção, porque na parte de baixo você tá com uma calça jeans. E aí você pode combinar esse look com um tênis, se você quiser uma versão bem casual. Dá para combinar com uma bota, que vai ficar um meio termo super interessante, nem chique demais, nem chique de menos. Você também pode combinar com um escarpão, se você quiser algo um pouco mais sofisticado. Então dá para brincar muito bem com essa jaqueta. Eu acho que ela fica melhor com sapatos fechados. Não é uma obrigação, mas eu acho que por ser uma jaqueta mais pesada, ela combina mais com sapatos fechados do que com sapatos abertos, como uma sandália de tiras finas, por exemplo. As principais cores que eu notei na moda nesse momento são o bege, o preto, o verde e o azul marinho. Então a gente está falando aqui de tons bem neutros. Tirando o verde, todos os outros são tons neutros bem conhecidos. Você também vai encontrar modelos com vermelho, modelos com muitos detalhes dourados, mas esses têm uma cara um pouco mais retrô e nesse caso você precisa tomar cuidado para não ficar com cara de fantasia. Eu diria que para serem peças mais bonitas, mais modernas, a melhor escolha são esses modelos mais slim, modelos que são um pouco mais colados no corpo, que não são tão volumosos. Inclusive, você pode escolher um material que seja bem respirável, então dá para escolher um algodão, uma sarja. Eu evitaria a escolha de tecidos muito quentes, principalmente porque eu tô vendo muita combinação dela com peças mais leves, ideais assim para dias um pouco mais quentes. Então tô vendo muita camiseta por baixo, calça jeans, algumas dessas jaquetas até deixando um pouco assim da pele à mostra. Então eu diria que dá para você colocar uma blusa um pouco mais quente por dentro, se você quiser utilizar ela em um dia um pouco mais frio, e se você quiser utilizar ela também na primavera e no verão, que são estações mais quentes, você pode escolher, por exemplo, uma camiseta básica por baixo, uma camisetinha de algodão que vai te deixar muito confortável. Sem dúvidas, essa daqui é uma das peças mais diferenciadas, mais interessantes da lista de hoje. E essa daqui é uma daquelas peças que eu vou comprar com certeza. Já está na minha lista de compras. E me conta, qual é a peça que você mais gosta dentro dos anos 70? Me conta aqui nos comentários. E você já sabe, colocando as palavrinhas mágicas do dia, você me ajuda muito a continuar trazendo vídeos aqui todos os dias. E hoje são Tendências Bonitas Anos 70. Conto com a sua ajuda. Enquanto você comenta, a gente vai continuando com o vídeo. Número 6 é a saia de paetê. Quem disse que só pode usar brilho à noite? Nos anos 70, as saias de paetê foram um grande hit e é claro que elas voltaram para 2026 como uma excelente opção para quem quer trazer um pouco mais de criatividade e de brilho para o dia a dia, tá? Pode usar, inclusive, durante o dia. Primeiro truque que você precisa usar na escolha da sua saia de paetê é escolher um paetê de boa qualidade. Evite aqueles muito baratinhos que ficam pinicando, porque, gente, é um pesadelo utilizar uma saia desse tipo. Você vai ficar muito desconfortável. Aqui a gente vai estar buscando principalmente o mini paetê, que é um paetê menor, mais delicado, mais sutil,
ou então um paetê um pouco mais fosco. É impossível o paetê ser totalmente fosco, né? A ideia é que ele traga um certo brilho. Porém, para um look um pouco mais voltado para o dia, a gente tem que pensar em algo que não brilhe tanto, em algo que tenha um brilho leve, bem sofisticado. A modelagem das saias aqui vai ser principalmente longa ou midi. Teremos modelos com e sem fenda, então dá sim pra gente brincar bastante. Não vejo muito o modelo em A, apesar de ser um modelo muito bonito. Geralmente nós teremos formatos mais colunares, uma saia mais próxima da saia lápis do que daquela saia rodada dos anos 50. Você também pode e deve usar esse tipo de saia em situações um pouco mais glamourosas, festas, é uma escolha perfeita. Eu gosto muito dessa saia também para aquelas festas específicas que a gente geralmente faz em família, um aniversário, uma festa de fim de ano, como é o caso do Natal. Acho que é o tipo de saia que combina muito bem, porque ela vai muito bem tanto em situações mais glamourosas, quanto nesses pequenos eventos familiares. Um almoço, por exemplo, vai funcionar muito bem. Um jantar, essa saia vai ficar belíssima. Em relação às cores, geralmente o prata aparece bastante, o dourado aparece também em uma menor quantidade. Uma cor que eu tenho visto e tenho achado divina é o tom mais próximo do champanhe, do bege, do creme, porque são tons mais suaves, mais delicados e que não brigam tanto com esse brilho, né? Não fica algo tão ultra glamuroso, fica algo um pouco mais delicado, até por serem tons bem claros e um pouco mais quentes, eles acabam trazendo aquele aconchego que faz essa peça se tornar mais fácil da gente encaixar durante o dia. Para a noite, tons como preto, com bastante brilho, fica belíssimo, divino, além do prata que eu mencionei anteriormente. Você também pode ser um pouco mais ousada e escolher um tom como verde, azul, vermelho. Dá sim para brincar bastante com esses tons, porém eles são tons mais chamativos e são cores um pouco mais difíceis de combinar, principalmente se os itens que você já tem no seu guarda-roupa não combinam muito com esses tons. Então você precisa tomar um certo cuidado, porque essa é uma peça que geralmente tem um valor um pouco mais elevado, quando ela tem uma qualidade um pouco melhor, então você não vai querer que seja uma peça que você não consiga usar com tanta facilidade. Na hora de combinar, eu gosto bastante da combinação com aquela camisa tradicional de alfaiataria. Acho que é uma combinação perfeita e é muito difícil ter uma combinação melhor de blusa do que essa. Você também pode escolher uma blusa acetinada para a parte de cima, que também vai funcionar muito bem. A camiseta é uma opção para quem quer dar aquela quebrada no glamour dessa saia, quer deixar um look que tem também esse ponto um pouco mais casual, bem interessante. Os sapatos vão ser diversos, mas eu acredito que essa é uma saia que ela combina muito com o sapato de bico fino. Acho que é uma das melhores escolhas. Ela também vai combinar com sandálias, então se você prefere sapatos mais abertos, vai funcionar também tranquilamente. Acho que pede uma peça um pouco mais delicada nos pés, então não seria aquele look que eu indicaria um sapato muito pesado, base tratorada, salto de plataforma. Seriam coisas que eu evitaria. Eu prefiro, nesse caso aqui, algo bem sutil, bem delicado, porque a gente já tá falando de uma saia que chama a atenção para a parte de baixo. Então, se você colocar um elemento muito pesado nos pés, pode ser que quebre um pouco essa delicadeza dessa saia. Acho que essa saia pede sapatos um pouco mais delicados. Essa é uma saia que, se você tiver numa cor clássica, numa cor bem neutra no seu guarda-roupa, você consegue utilizar tanto no almoço em família quanto em um casamento. Então eu diria para você escolher um tom que fique muito bonito em você e que combine muito com a sua personalidade. No meu caso, eu escolheria um tom de azul marinho, por exemplo,
porque eu sei que combina com os outros itens que eu tenho no meu guarda-roupa e que eu conseguiria utilizar essa saia na maior parte das ocasiões do meu dia a dia. Até mesmo num casamento eu conseguiria ir com uma saia nesse tom. Então tenha isso em mente. Essa é uma peça versátil se você souber usar. E na minha opinião, quando ela vem com esses paetês menores e mais delicados, ela se torna uma das saias mais bonitas que tem. Número 7 são as franjas elegantes. As franjas têm a cara dos anos 70. Elas trazem movimento, trazem liberdade e é claro que elas iriam aparecer com a volta dos anos 70. No ano passado a gente comentou muito da volta das franjas, do estilo western, do boho chique, do hippie chique e agora a gente vai começar a ver franjas um pouco mais elegantes, que deixam um pouco de lado aquele ar de fantasia de cowboy e trazem uma cara mais sofisticada. Aqui a gente vai ver muitas franjas que aparecem em barras de saia, barras de blusa, detalhes. Geralmente essas franjas, elas vêm no mesmo tom do tecido daquela peça, então a ideia aqui não é causar um contraste, muito pelo contrário, é causar uma unidade. Os tecidos aqui são tecidos mais leves, a gente vai ter a presença do cetim, da seda, tecidos um pouco mais suaves. Não estamos tão focados aqui em tecidos pesados. Teremos sim a presença das franjas em couro, porém aqui elas aparecem com muito mais elegância. Como vocês podem ver nos exemplos, aqui, mesmo quando a gente usa franja, o nosso primeiro pensamento não é no cowboy, no country, no boho necessariamente. O nosso pensamento é um pouco mais voltado ali para o sofisticado, para o chique. Aqui nós teremos tons geralmente muito neutros, então nós veremos muito daquele tom de champanhe, do bege, do creme. Teremos também a presença muito forte do preto, que é aquele neutro universal. O marrom, que volta para 2026 como um grande neutro da temporada, né? Um novo neutro. Teremos sim algumas peças coloridas, algumas em tons como amarelo, como verde, borgonha, azul, mas em geral aqui os neutros vão prevalecer. Essas peças são peças onde a franja ela é delicada. O objetivo aqui não é ser nada assim super country. Então você vai ver que você nem lembra do country quando você pensa nessas franjas. Realmente elas ficam muito bonitas. Eu diria que elas ficam belíssimas, principalmente nas saias, por isso que eu trouxe muitos exemplos. Muitas delas têm até mesmo um brilho acetinado, que vai trazer ali bastante referência aos anos 20. No meu caso, a minha escolha ideal para uma peça que tenha franjas seria uma saia em um tom mais perto do bege, de preferência um pouco mais frio, levemente acinzentado, que tivesse muito movimento, que tivesse uma quantidade de franjas bem grande. Eu acho que essas peças ficam bonitas quando elas têm bastante volume de franjas. Evite aquela peça que tem franjas muito longe umas das outras, porque pode não ficar tão bonito. Esses modelos que tem em grande quantidade, geralmente eles favorecem a maior parte das mulheres. Teremos alguns modelos em couro que eu também acho muito interessantes, porém eles são mais modernos, eles são um pouco mais urbanos e na minha ideia, no momento de estilo, eu prefiro peças que têm um toque um pouco mais retrô e até mesmo um pouco mais romântico, um pouco mais delicado. Então a minha referência aqui vai ser bem mais voltada aos anos 20. Eu tô encantada com essa tendência das franjas. Muitas pessoas olham, a princípio não gostam, porque não sabem escolher a peça certa. Tenha as referências certas, peças mais sofisticadas, mais elegantes, e eu tenho certeza que você vai adorar essa tendência. Número 8 é a tendência ao jeans.
A tendência ao jeans também é um clássico que atravessa décadas, mas foi nos anos 70 que ganhou aquele ar de uniforme da juventude mais descolada. Sabe aquele conjunto de calça flare e camiseta jeans na mesma lavagem? Pois é esse tipo de conjunto que a gente vai ver agora em 2026. A diferença agora é que o jeans tem uma qualidade melhor e a gente vai estar vendo uma prevalência dos modelos um pouco mais escuros. Então o jeans ele vem com menos lavagem, menos desgaste e uma cara um pouco mais sofisticada. Eu adoro todos os conjuntos jeans, desde aqueles que combinam a parte de blusa e calça, ou blusa e saia, blusa e short, adoro todos eles. Então aqui eu tô mostrando vários exemplos para vocês. Eu acho que uma forma da gente deixar esse conjunto mais bonito é através do corte dele. Para isso eu indico peças que não sejam muito apertadas, nem extremamente modeladas ao corpo. Para a gente deixar esse jeans chique, ele precisa ser levemente solto. Por isso aquela modelagem de calça reta fica simplesmente deslumbrante. Outro estilo é a combinação com saias ou até mesmo vestidos em jeans. Aqui você também vai conseguir essa mesma ideia. Na hora de combinar, eu acho que uma peça marrom nos pés também traz esse toque old money, esse toque mais chique. Você pode escolher o preto, é claro, porém o marrom ele veio para substituir o preto como principal cor de 2026, quando a gente fala em neutros. Então, por que não adicionar um cinto marrom, uma bota marrom ou um escarpão marrom, uma bolsa marrom dentro desse look? Eu acho que esse marrom também combina muito com aqueles detalhes ocre que a gente vai ver tipicamente ali na lateral, na parte da costura do jeans. Na hora que você for montar o seu conjunto, é imprescindível que a parte de cima e a parte de baixo estejam no mesmo tom. Por isso que eu recomendo que você compre o conjunto, não as peças separadas. Às vezes é possível que você tenha sorte e consiga comprar duas peças que tenham o exato tom do jeans, mas nem sempre isso é possível. Outra dica é que você pode tingir esse jeans, isso mesmo. Se você quer esse jeans mais escuro, esse jeans bruto, e você não está conseguindo achar, ou quem sabe até mesmo tem uma peça dentro do seu guarda-roupa que você quer dar essa cara um pouco mais sofisticada, o que você pode fazer é simplesmente tingir. Dessa forma você vai ter um jeans ali novo. O que eu não indico são os jeans muito desgastados, esburacados, modelo destroyed, porque esses não combinam tanto com essa tendência. Se você quiser uma cara mais voltada a anos 70, a parte de cima com blusa halter e a parte de baixo com calça flare vão trazer toda a vibe dessa época. E aí nos pés você pode combinar um tamanco. Fica uma excelente escolha, mas cuidado porque pode ficar um pouco com cara de fantasia, hein? Então não diga que eu não avisei. Apesar de tudo, eu acho essa combinação divina, belíssima e super usaria no meu dia a dia. E se você gosta desse vídeo, você vai adorar todos os vídeos que eu trago aqui no canal. Porque aqui nós temos vídeos todos os dias, sempre trazendo muitas dicas, muitas ideias, muitas imagens e vídeos de referência. Se você gosta de vídeos assim, se inscreve, aproveita e ativa o sininho. Assim o YouTube vai te avisar todos os dias quando sair um vídeo novo. Feito para você. E se você tem alguma sugestão, é só deixar nos comentários. Enquanto você faz isso, a gente vai continuando com o vídeo. Número 9 é a transparência leve. A transparência leve vem para trazer aquele toque dos anos 70, bem associado ao boho chique. Aqui, essa transparência aparece muito associada há tecidos bem leves, tecidos que se movimentam conforme você anda.
Essa tendência apareceu muito por conta daquele estilo boho do desfile da Chloé, que todo mundo se apaixonou e começou a imitar, né, meninas? Eu sei que você ficou louca por esse desfile e aparentemente todas as lojas também estão trazendo peças nessa mesma ideia. Então, peças em organza, tule, seda, cetim, bem finas, vão ser as estrelas quando a gente está falando desse tipo de transparência. Aqui vocês vão ver vestidos e blusas principalmente e, é claro, algumas saias. É preciso que essa transparência tenha um forro, principalmente quando a gente está falando aqui de uma blusa, ela precisa ter uma parte de forro por dentro e, nesse caso, eu vou indicar sempre um forro em algodão, mesmo que seja um algodão bem leve, para que você tenha esse conforto térmico maior. Em relação às cores, vocês vão encontrar diversas cores. Entre elas, vocês vão encontrar tons mais claros, como o bege, um rosa bem suave, verde menta. Vão encontrar também lavanda, amarelo manteiga. Porém, o que eu tenho visto bastante também são tons como o preto, o chocolate e o borgonha, que vão trazer um ar um pouco mais noturno e também um pouco mais misterioso para essa composição. Eu acho que essas são peças que elas pedem um pouco mais de acessórios. Então, eu acho que fica lindo com um brinco maximalista, um colar maximalista, mas combinando, tá? Combinando muito bem com a peça. A gente precisa ter isso muito em mente. Nada de pegar um vestido super delicado, meigo, leve e colocar um brinco muito grande se esse brinco não vai funcionar junto dessa transparência. Se você quiser esse ar bem anos 70, vai funcionar bastante. Se você quiser algo um pouco mais moderno, pode ir sim com um brinco, um colar um pouco mais delicado. No caso das blusas, elas combinam muito bem com jeans, funcionam muito bem. Elas podem ser combinadas com mini saia, eu acho que ficam belíssimas. No caso dos vestidos, eu acho que eles pedem um sapato um pouco mais delicado, então ou um slingback ou uma sandália de tiras finas para manter essa leveza. No caso das saias também, eu diria que uma delicadeza a mais na escolha dos sapatos vai funcionar melhor. Apesar de belíssimas, eu diria para você tomar muito cuidado com aquelas blusas que trazem transparência e que são 100% poliéster, porque elas tendem a esquentar muito, apesar de serem lindas. Eu já vi diversas blusas assim, que são simplesmente maravilhosas, porém elas são extremamente quentes. Então, se você é uma mulher que, como eu, sente muito calor e vai começar a se incomodar, no meu caso, eu moro numa cidade mais quente, então eu evito ao máximo. Preciso dar esse alerta porque é muito difícil achar alguma peça que tenha essa leve transparência e que não seja uma peça de poliéster. Então, não tem problema você comprar, mas é preciso que você saiba que você vai provavelmente passar calor, tá? Eu preciso que você saiba disso. Senão você vai comprar essa peça, escolher para usar no momento, vai sentir muito calor, vai ficar suando, vai ficar desconfortável e aí uma peça que era para te deixar mais bonita vai te deixar desconfortável e você não vai se sentir bem. Não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é ficar elegante, sofisticada e confortável. Não existe, não tem como ser chique e desconfortável. Você precisa ter um certo conforto ali. Então, justamente por isso, pense em peças que tenham nem que seja um pouco de algodão na composição. Dessa forma, você consegue um pouquinho mais de conforto para poder utilizar essa peça tranquilamente no seu dia a dia. Número 10 é o boho glam. O boho glam é aquela evolução luxuosa do estilo boêmio que foi a cara dos anos 70. O boho tradicional, ele é um pouco mais rústico, um pouco mais pé no chão. E esse boho glam de 2026, ele é um pouco mais urbano, mais caro, mais luxuoso. Aqui a gente está falando de peças um pouco mais ricas, detalhadas, mangas bufantes, tecidos mais brilhantes, bolsas um pouco mais chamativas, presença muito forte do couro. Então nós veremos botas de couro bem pesadas, bolsas de couro bem pesadas. Os detalhes aqui são mais luxuosos. As peças aqui
tem menos cara de uma peça que você utilizaria num piquenique ou num festival e mais cara de peça urbana. Então tem também um pouco ali de referência do estilo rock and roll. Aqui a gente vê muita presença de acessórios e acessórios mais poderosos. Então, cinto de couro, bota, principalmente uma bota de cano um pouco mais alto, muito bem estruturada e mais pesada. Os tecidos aqui geralmente vêm com menos estampa, então eles têm aquela cara do borrô, mas eles não têm as estampas típicas do borrô. Geralmente a gente está falando aqui de peças mais lisas. Também teremos peças um pouco mais maximalistas, brinco grande, teremos bolsa grande, colar grande, muitos braceletes e eles não vêm com aquela pegada de ouro antigo do borrô tradicional. Aqui eles vêm com muito dourado, muito prateado, com brilho mesmo. Não é para ter aquele visual de usado, de antigo. Aqui a ideia é trazer um pouco mais de modernidade. A base desse estilo é o boêmio, mas o complemento é o glamour. Então aqui não tem como você colocar, por exemplo, um vestido de florzinhas super delicadas, uma bota country básica e o cabelinho todo meigo e romântico. A ideia aqui é trazer um pouco mais de peso, é trazer essa parte glamurosa. Então a gente vai pensar em casaco de pelo sintético, a gente vai pensar em muitos anéis, brincos bem grandes e dourados, a gente vai pensar em muitas peças que têm apliques metálicos, então a gente vai ver taxinha, vamos ver ilhós. A ideia aqui é que seja algo glamuroso. Pensa numa estrela do rock dos anos 70. Essa é a nossa referência para o boho glam. Então, se você gosta do estilo dos anos 70, mas você quer fugir daquele tradicional, se você está procurando uma coisa assim com um pouco mais de tempero, eu diria que talvez esse estilo aqui seja o que você está procurando e esse é o momento perfeito para você aderir, porque em 2026 ele está muito na moda, então as peças estão muito mais fáceis de achar. E falando nas tendências dos anos 70, você já sabe quais são as saias dos anos 70 que voltaram com tudo para a moda de 2026? Não sabe? Então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!